Olá meus amigos, eu sou o Toninho e nesse vídeo aqui, galera, a gente vai falar sobre scooter. Eu já sou um motociclista aí das antigas, sou da época dos olhos dois tempos, mas agora no meio da cidade, aí como transporte diário, eu escolhi scooter. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui os pós e os contras de você ter uma motocicleta dessa. Então vamos lá, primeira coisa é a facilidade do dia a dia. A scooter, galera, é só o seguinte, é só acelerar e frear. Você não precisa ficar trocando marcha e nem apertando a embreagem. Isso é muito bom para o ambiente da cidade. Cara, farol, trânsito, te traz muita facilidade. Um outro ponto que eu acho muito importante é a questão da proteção. Cara, igual essa minha aqui, você fica encaixado dentro da scooter. Então você fica protegido pela carenagem. Cara, te protege contra frio, contra chuva e principalmente um ponto que é difícil às vezes as pessoas falarem. As suas pernas, elas ficam protegidas aqui, elas ficam embutidas, elas não ficam expostas. Numa situação de colisão, às vezes lateral, ele te ajuda a proteger, então vai pegar a carenagem e vai proteger seus pés. E no por acaso, esse modelo que eu estou utilizando aqui, essa SH300 da Honda, ela tem uma bolha que eu coloquei, a original é uma bolha maior, mas quando você pega uma chuva fraca, uma chuva leve, não chega a molhar os pés. Então você fica protegido aqui. Um outro ponto que eu acho também importante, galera, é o seguinte, é a questão da manutenção semanal, quinzenal. A scooter, ela não tem correia, né? Ou seja, ela tem correia, ela não tem corrente e nem coroa nem nada. Então você não precisa ficar lubrificando semanalmente como uma moto normal. Então aqui é praticamente abastecer, calibrar pneu e rodar. Um outro ponto também que a gente precisa se preocupar, galera, é a questão do roubo. Infelizmente hoje numa grande cidade você tem que comprar uma moto já pensando nisso. Qual é que é menos visada? A scooter geralmente é uma moto que você vai andar aí tranquilo, existe um índice menor de roubo do que as motos maiores ou as motos de maiores cilindradas. Então ela não chama atenção, onde você for você vai passar desapercebido. Tem mais uma coisa que eu acho legal da scooter, que é a questão do espaço. Então, geralmente, isso aqui depende de modelo, né? Cada modelo é diferente, mas geralmente você tem um espaço embaixo do banco, onde você pode colocar seus itens pessoais, capa de chuva, capacete. Tem modelo, inclusive, que você consegue colocar dois capacetes, o do motorista, o do piloto e o do garupa. Nesse caso, o meu aqui só cabe um capacete, mas isso te ajuda no dia a dia. Às vezes não precisa nem carregar esse baú atrás. Além disso, pelo sistema da moto, o freio dela, o dianteiro e o traseiro, são nos manetes. Então, cara, isso aqui eu acho que é importante. Alguns modelos hoje já tem ABS e também controle de tração. Mas numa situação de emergência, que você precisa fazer uma frenagem mais brusca, você consegue acionar simultaneamente o freio dianteiro e o traseiro. Então isso te traz segurança também. É um ponto também que deve ser considerado. E por último, galera, esse tipo de moto, elas são mais econômicas. Então esse tipo de scooter, né? Esse modelo como as outras, comparando com motos normais, elas acabam sendo mais econômicas do que uma moto aí, uma cilindrada maior, que não seja uma scooter. Então isso também é um ponto, hoje ainda mais com a gasolina acima do valor normal aí, né? É um ponto que você precisa considerar. Mas aí você vai perguntar, pô Toninho, mas só tem ponto positivo? O que tem de negativo numa escolha de uma scooter? Tem alguns pontos também. Primeira coisa, galera, referente à suspensão. Muita gente reclama, depende também do modelo, porque o acionamento da suspensão ele é mais curto, então infelizmente ele transmite as irregularidades do piso mais para o seu conjunto, mais para o seu corpo. Então muita gente se queixa aí de dor nas costas por causa da pancada, mas isso também depende de modelo para modelo. Então eu acho que você, quando você vai escolher uma próxima scooter ou modelo, dá uma pesquisada na internet que o pessoal fala da suspensão. Um segundo ponto também negativo, que é a questão da manutenção de valor. Igual eu falei no começo do vídeo, a manutenção diária praticamente não existe, né? Calibrar pneu, abastecer e tal, mas quando você precisa fazer revisões, esse tipo de conjunto, que é o CVT, né, que é o sistema de correia, ele se torna mais caro. Numa certa quilometragem, é necessário inclusive que você troque a correia. Você comparando concorrente dessas motos normais, a manutenção dessa moto aqui ela é muito mais cara. Então igual a minha aqui, ela está com 17 mil quilômetros, ela já está no momento de eu fazer a manutenção da correia. Então quando eu fizer a troca dela, eu vou gastar um valor muito maior do que se eu tivesse que trocar uma relação corrente, coroa e pinhão. E o outro ponto negativo também é o seguinte, geralmente as scooters, alguns modelos possuem a roda menor.
Então não é o caso da SH300, mas quando a roda é pequena, qual que é o problema disso? Se você estiver numa cidade tranquila aí, que não tem buraco, asfalto totalmente lisinho, ótimo, mas isso a gente sabe que é difícil. Se você cai num buraco, um buraco maior, se a roda for pequena, a chance de você cair é maior. Então você precisa se preocupar com isso. Isso é uma dica que eu dou. Vai escolher uma scooter, faça opção pelos modelos que possuem as rodas maiores. Cara, e falando de São Paulo, ontem por acaso aconteceu isso. Choveu muito forte, então às vezes cria aquelas lâminas de água, aquelas poças de água, e se eu tiver com uma scooter, eu não posso passar no lugar que a água está alta, porque se molhar o conjunto sem entrar água, aí danou. Então é outro ponto negativo. Mas qual que é a conclusão que eu faço? Galera, igual eu falei no começo do vídeo, eu já piloto moto aí desde os meus 14 anos. A minha primeira moto foi uma DT180, já tive várias Big Trail, já tive vários tipos de moto. Mas já tem alguns anos que no ambiente da cidade eu optei pelo scooter. Pela facilidade, cara, eu não quero ficar dentro de carro, eu quero chegar rápido na minha casa, eu quero ser o dono do meu tempo. E eu optei por esse tipo de veículo por causa disso. Eu sei que hoje tem muito preconceito contra scooter, mas isso é besteira. Essa aqui já é a minha segundo modelo, já rodei aí, a minha primeira rodei perto dos 20 mil quilômetros, essa aqui também já tem quase isso, eu já tenho mais de 40 mil quilômetros só de cidade. Então eu acho que é o melhor meio de hoje de transporte para quem gosta de moto, obviamente, dentro de um ambiente de cidade. Então eu acho que você tem que fazer essa escolha aí, opte pelo modelo, porque depende do modelo, tem essas diferenças. Eu não tenho patrocínio nenhum da Honda, nem de ninguém, nem de modelo nenhum. Eu só quero passar aqui a minha experiência de uso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você acha de pós e negativo aí de você ter uma scooter. Cara, vamos debater aí, que com certeza muita gente está fazendo agora está querendo fazer essa compra, essa escolha e vai ajudar a nossa opinião. Valeu!